A Petrobras comunicou na manhã de hoje, através de nota oficial, o pedido de demissão do presidente da estatal, José Mauro Coelho. A renúncia ocorre após o reajuste nos combustíveis da semana passada e o aumento da pressão do governo sobre a política de preços utilizada pela empresa. Fernando Borges, diretor de Exploração e Produção, foi nomeado como presidente interino. O próximo passo agora é a aprovação do indicado do governo, Caio Paz de Andrade, como membro do conselho para que ele possa assumir a presidência da companhia. Pois é, este é mais um capítulo das inúmeras questões que têm rondado a petroleira nos últimos tempos. Na sexta-feira, como você conferiu aqui no RN, a Petrobras anunciou novos reajustes nos preços do diesel e da gasolina. E as repercussões vieram na sequência com o presidente Jair Bolsonaro dizendo nas redes sociais que a Petrobras poderia mergulhar o Brasil num caos e que as consequências podem ser nefastas para a economia do Brasil. Também teve publicação do presidente da Câmara pedindo a renúncia de José Mauro Coelho e do presidente do Senado cobrando medidas rápidas e efetivas por parte da Petrobras e da União. Pacheco também sugeriu que o governo divida os enormes lucros da Petrobras com a população. Mas não parou por aí. Durante o fim de semana, mais críticas, principalmente à política de preços praticada pela empresa. O governo sugeriu a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a atual gestão da Petrobras. Mas até o momento não houve avanço sobre essa sugestão. E agora há pouco teve início uma reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o Colégio de Líderes para discutir a política de preços da Petrobras. Vamos ampliar esse tema conversando agora com o Pedro Rodrigues, sócio e diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura. O Pedro está aqui conosco mais uma vez. Pedro, primeiro, obrigado pela sua participação. E eu queria saber se é possível realmente alguma mudança na política de preços da Petrobras diante dessas últimas notícias ou não. Boa noite, Pedro. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Olha, a política de preços da Petrobras, ela impede, né, ela permite que o Brasil continue tendo combustível nas bombas. O Brasil ele é importador de derivados de petróleo. Então, nós importamos diesel, importamos gasolina, importamos GLP. Então, se a Petrobras passa a não repassar esses preços, né, para os revendedores, né, para as distribuidoras de combustível, o que pode acontecer é que ninguém vai conseguir importar um combustível mais caro e vender aqui mais barato. Papel esse que foi feito pela própria empresa através do seu balanço lá no governo da ex-presidente Dilma em 2014, e isso quase levou a Petrobras à falência. Então, você modificar a política de preço como uma ferramenta, né, de controle ou de não repasse da volatilidade do mercado de petróleo para o consumidor não é e não deve ser a maneira correta de ser feita. Agora, poderia haver alguma alternativa, como, por exemplo, essa questão do governo dividir os seus dividendos para a população, criando um fundo para minimizar o impacto, principalmente do diesel, né, que é um produto muito importante para a economia brasileira, ou o valor que o governo tem de dividendos é um valor insignificante perto do que seria necessário? Pedro. Não, mas olha, exatamente isso que eu acho que deve ser o caminho, né? O governo deve pensar políticas públicas através do Tesouro Nacional, né, que faz parte do Tesouro Nacional o dinheiro dos dividendos, como também dos royalties, das participações especiais dos impostos, para pensar políticas públicas que consigam diminuir o impacto do aumento de preço, principalmente no óleo diesel, como você colocou, mas a gente não pode esquecer do GLP, né, que é o gás de cozinha, que também tem um impacto muito grande na população mais vulnerável brasileira. Então, o governo deve usar, sim, o dinheiro do dividendo que lhe cabe, né? Agora a Petrobras vai pagar mais de 8 bilhões de reais em dividendos só nesse trimestre para o governo federal, e isso é uma fonte de recursos, existem outras, para aí sim fazer política pública e diminuir essa volatilidade para o consumidor, mas não usar o balanço da empresa ou modificar a política de preço. Agora, nessa briga de narrativas, né, onde tem muitos interesses políticos, Pedro, ouve-se muito a questão que a Petrobras está tendo um lucro acima do que seria razoável diante da situação econômica mundial. E outra parte da narrativa diz que a gasolina brasileira não é a mais cara do mundo, né? Você que é um especialista nesse assunto,
A Petrobras está lucrando mais do que poderia, né? Poderia haver aí uma redução dessa margem de lucro. E a gasolina brasileira, o preço que se paga da gasolina, do diesel, né, do combustível aqui no Brasil, no ranking aí dos principais países do mundo, está em que posição mais ou menos? Olha, você dizer que a empresa tem lucro demais, né, e se isso é uma coisa ruim, eu não acho que é correto. Na pandemia, as empresas que vendem máscara, álcool em gel, também tiveram um lucro enorme, né? E a Petrobras é uma empresa que ela é produtora, exploradora de petróleo, como todas as petroleiras do mundo tiveram lucros enormes, dado o preço do petróleo alto em razão da guerra, principalmente entre a Rússia e a Ucrânia. É que a Petrobras é uma estatal, embora seja uma empresa mista, né, no mercado de ações, né? A Petrobras, na verdade, ela não é uma empresa estatal, né? Como você colocou, ela é uma sociedade de economia mista, ela tem acionistas privados, né, que visam lucro, né? Então, mais uma vez, quem tem que fazer a política pública não é o acionista da Petrobras ou a Petrobras nesse modelo societário que ela tem hoje. Quem tem que fazer política pública é o governo. Agora, se o governo, o próximo governo ou o que vier, né, quiser que a Petrobras faça esse tipo de política pública, o primeiro mecanismo deve ser reestatizar a empresa em 100%. Eu não acho que isso seja o caminho mais correto, né? Como eu coloquei, os grandes lucros da Petrobras também favorecem o governo federal. O governo federal deveria usar esse dinheiro de outra forma, né? Usar esse dinheiro para beneficiar e favorecer a população brasileira, principalmente nesse momento de crise, que o petróleo está muito elevado. Se a gente comparar o preço da gasolina e dos combustíveis no Brasil com o resto do mundo, como você colocou, a gente está no meio do caminho. A gente não tem gasolina nem tão barata quanto os Estados Unidos e nem temos gasolina tão cara quanto o Reino Unido ou outros países da Europa. Isso tem uma série de outros fatores, dentre eles a questão tributária, né, que o governo também está enfrentando. Aqui no Brasil, a gente tem uma carga tributária elevada dos combustíveis se comparado a outros países do mundo. Perfeito. Eu conversei, portanto, com o Pedro, que é especialista nesse assunto, né? Pedro, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui. Vamos conversar muito sobre esse assunto em outras oportunidades, porque esse assunto vai longe. Obrigado, viu, Pedro? Obrigado, o prazer é todo meu e estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigado.